Este é o Provocando Nós, gravado no dia 12 de abril de 2020, às 8h25 da noite, via Google Meet. Eu sou Ricardo Piccoli, está comigo aqui na sala virtual, Igor Bueno. Boa noite, Guinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Boa noite, Lalau. Boa noite. Boa noite, Gagu. Boa noite. Boa noite, Lucão. Boa noite. E já vamos para o primeiro bloco. Nós vivemos a era da informação. Esse termo foi cunhado ali mais ou menos no começo da década de 2000 pelas mudanças, principalmente advindas da informática, né? Desde a década de 50, logo no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Até nos dias de hoje. Principalmente pela fabricação de microchips, em que num pequeno espaço muitas coisas eram armazenadas, muitos dados eram armazenados, né? E pelo advento da internet também. Essas duas coisas combinadas deixaram as comunicações e o fluxo de informações muito mais rápidos e também com um volume muito grande. Esse volume tem alguns modelos matemáticos, né, que dizem que ele dobra ano a ano, né, o volume de informação que as empresas, enfim, como Google, Facebook, têm a partir do tanto de dados que eles pegam da gente, né, e que nós muitas vezes permitimos também. Além disso, há uma influência muito grande das informações, né, desse fluxo de informações, tanto da rapidez quanto tanto do volume dessas informações, na nossa identidade, né, em quem nós achamos que somos e também no nosso comportamento. E nesse primeiro bloco nós vamos falar um pouco sobre a influência dessa era da informação, dessa rapidez e desse volume de informações na nossa identidade. E eu já trago, desde o início, né, um pouco sobre a identidade fluida e volátil que o Bauman coloca, né, quando ele fala sobre a sociedade líquida. Ele fala que essa identidade fluida e volátil é um produto dessa era que nós estamos vivendo, né, que é uma identidade bastante influenciada pelo cosmopolitismo e pelas coisas homogeneizadas, né, dentro da nossa sociedade. Então nós somos aquilo que nós compramos, nós somos não mais aquilo que nós necessariamente nos identificamos. Quem nos identifica geralmente é uma aquisição que fazemos. E aí eu abro aqui para a roda, né, começando pelo Gagu. Como você acha que essa era da informação, esse volume de informação, rapidez de informação, tem influência nessa identidade, né? As pessoas são o que elas compram? Bom, bichão, as pessoas não são o que elas compram, apesar de alguma forma, isto sim acho que tem relação com a maneira como a gente se percebe no mundo. Eu penso que depende do que nós estamos falando, do comprar. Se a gente imagina que a nossa capacidade hoje de aquisição ou de ferramentas ou de capacidade de compra de suplementos, de medicamentos, nesse sentido, acho que sim, nós somos o que nós compramos. A gente consegue ter uma produtividade maior, nós conseguimos ter mais saúde, nós conseguimos ter sobrevida, não é à toa que a gente está cada vez mais aumentando nossa expectativa de vida. Ao passo que, né, dizer que se é possível ser comprando algo é, no mínimo, pobre, raso, né, porque o nosso mundo também oferece, né, saídas relacionadas ao nosso poder de aquisição. Só aí já há diversos problemas que se expandem, né? Se a gente pensa que
No nosso país, por exemplo, a capacidade de aquisição, a capacidade financeira das pessoas ela destoa muito, né? O poder aquisitivo está na mão de muitos poucos. Então, ser alguma coisa estaria na mão de muitos poucos. Mas a verdade é que há em nós um desejo, um movimento, né, profundo que de alguma forma nos lança à procura de significado muito antes mesmo até da invenção do capital, né? Este tipo de pergunta, né, eu sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que eu compro, eu sou aquilo como eu me inscrevo, o que eu sou, é uma pergunta que está presente, pelo menos que a gente tem informação desde o início da civilização, desde quando os humanos começaram a fazer alguns rituais, provavelmente os rituais de passagem, os rituais fúnebres. Mas acho que o que você está propondo, né, ainda mais no período que a gente está vivendo, né, sem querer falar muito de coronavírus, porque é isso que nós já falamos, inclusive no episódio passado, mas é a pergunta que entra eu acho que é uma das perguntas que entra em evidência, né? Porque aquilo que é atingido, além, lógico, das nossas relações sociais, além da maneira como a gente discutiu no podcast passado, como se a gente se identifica com o trabalho, etc., também passa, eu acho que, pela noção da ausência do poder de maneira geral, inclusive de compra. Então, as pessoas não podem mais fazer nenhum tipo de compra, as pessoas não podem mais lançar mão de saídas simplistas, pouco criativas, mas que sim acho que tem função para lidar com as próprias angústias, que são comprar e né, usar alguma substância, por exemplo. As pessoas vão até o shopping, compram infinitas coisas e, para lidar com a angústia da vida, passam de quinta até domingo nos bares e, enfim, consumindo álcool e outras drogas, etc. Acho que para dar conta daquilo que se é, mas que se está muito distante. O volume de informações que a gente tem, desculpa te cortar, o volume de informações que a gente tem não deixa a gente um tanto perdido sobre quem nós somos? É uma boa pergunta. Eu acho que depende muito como a gente encara essa pergunta. Do ponto de vista, vamos dizer, acho que da nossa abordagem, do Igor, que tenta olhar para essa pergunta com um significado um pouco mais amplo e profundo do que significa. Acho que a metáfora hindu do véu de Maia explica um pouco melhor essa colocação que você está fazendo. Para os hindus, né, meio que há um véu que cobre a todos nós e que atrapalharia a nossa percepção de mundo, nos confundindo sobre o que é de fato a vida daquilo que não é. É um pouco a noção também do que seria pecado na visão cristã, só que acho que para eles não há essa noção de bem e mal e de essa binaridade, né, é tão encontrada no cristianismo. E acho que sim, grande parte do sofrimento do mundo, ao meu ver, tem uma relação com essa percepção do que é de fato não só o significado da vida, mas também do que, vamos dizer, nos circunscreve, entende? Acho que a quantidade de informação que nós recebemos facilita um processo que, acho que nas psicodinâmicas a gente fala de inflação do ego, que é eu sinto que tenho algo que tem significado e, portanto, eu me sinto, de certa maneira, mais potente. Só que acho que grande parte das informações que nós recebemos, ela é de qualidade baixíssima. E eu digo por mim mesmo,
É uma delícia ficar vendo vídeo no Facebook, sei lá, de pessoas, tipo vídeo cacetado do Faustão, sabe? Caindo, se estrepando. Porque tem algum apelo de prazeroso naquilo e a gente é capaz de absorver informações, ou sei lá, como é que um camarada na Rússia faz um tipo de pesca num lago X. São informações que, por fim, não têm um valor, vamos dizer, profundo, talvez, em responder às nossas angústias mais internas, mas que está disponível e que nós consumimos inconscientemente. Acho que é por isso até que de certa maneira, esse é um movimento que não acaba, né? Quanto mais a gente vive e está nas mídias sociais, mas a gente recebe esse tipo de coisa. Bom, eu acho interessante isso tudo que se trouxe, Gago, particularmente comentando a respeito do lance das videocassetadas. Eu acho que geraria até só esse tipo de coisa, nesse tipo de mídia, geraria tema para uma discussão inteira, né? Por que a gente sente esse prazer em ver outras pessoas em situações de risco ou se machucando, sei lá, né, tomando tombos, né, engraçados, né? Acho que isso geraria tema até para uma outra discussão futuramente, quem sabe. Mas acho que falando sobre informações, sobre essa questão do comprar, né? Vou viajar um pouco no verbo comprar aí, né? O que é, né? Quando a gente lida com informações, por exemplo, na internet, né? Que informações são essas que a gente compra, né? O tempo que a gente gasta, por exemplo, assimilando certos tipos de informações, o que esse tempo gasto com esse tipo de informação diz a respeito da nossa personalidade, por exemplo, né? Ou como esse tempo forma a nossa personalidade ou senso de identidade, né? Vamos pensar assim, quer dizer, hoje a gente está falando agora sobre informações, né, quantidade de informações disponível na internet, que hoje é a mídia principal de divulgação de informações, né, a mídia mais rápida, inclusive, mas até muito antes da internet, na verdade, as informações, né, sejam elas de cunho científico, ou folclore, ou, né, de cunho religioso, seja lá o que for, né, de alguma forma, ela vai moldar, né, e vai construir, né, quem você é, né, e no que você acredita, nos seus princípios morais, éticos. Então, na verdade, a nossa construção enquanto pessoa, ela passa, na verdade, por esse filtro do tipo de informação que é disponível a você, né? Eu falo isso enquanto, né, nós, humanos, vivendo em sociedade, né? A gente aprende a escrever, e ler e escrever um idioma, né, e ler e escrever de uma certa forma, né, a interpretar texto, enfim, alguns mais, outros menos, né, e esse conhecimento adquirido a partir do nosso contato com essas informações é que vai, na verdade, dar pra gente um filtro através de onde a gente viu no mundo que a gente vive. Para mim, né, na minha concepção, né, isso tem tudo a ver com o senso de identidade, né? Então, a quantidade de informações que tem hoje na internet, né, disponibilidade de, né, N caminhos, uma infinidade de informações de todos os tipos, né, abre portas, na verdade, para as pessoas que já se identificam, por exemplo, de alguma forma, em algum nicho, né, usarem desse grande arcabouço de informações, né, e elas vão, na verdade, buscar aquilo a qual elas se identificam, né. Eu acho que, se pega meu caso, por exemplo, né, quer dizer, um psicólogo, tal, um nerd viciado em games e RPG desde tanto tempo,
desde a adolescência. O que eu vou procurar na internet no meu tempo de lazer, por exemplo? Que tipo de informação que eu vou procurar? Ou que tipo de informação que eu vou procurar para eu me especializar, para eu estudar o meu campo de atuação, né? Então, isso tem tudo a ver com a minha personalidade. É lógico, e aí eu concordo com você, de que não se resume simplesmente a isso. A nossa personalidade não se resume basicamente aos nossos interesses. Tem mais coisas, né? Acho que todas as linhas, né, da psicologia, né, mentalistas, né, ou que trabalham com introspecção, de alguma forma, vão um pouco além disso, né? Existem muitos outros fatores da personalidade, da nossa personalidade, que não estão diretamente relacionadas, né, a essa parte concreta, né, das informações e dos interesses, né, que estão ali na superfície. Mas, em contrapartida, né, essas informações, né, esses construtos, na verdade, eles ajudam, né, eles contribuem para que outras instâncias muito mais profundas da nossa personalidade se moldem. Essa é a minha opinião. Não sei se alguém tem um comentário pertinente a fazer. Queria colocar o Igor na roda aqui. Boa noite, Igor. Ô, Igor, você não se sente vencendo na vida quando você troca o seu celular número 9 pelo número 10? Boa noite. Boa noite. Com certeza dá uma sensação de empoderamento diante da vida. Então, eu acho que dentro da nossa lógica de consumo é uma prova de sucesso, sem dúvida. Mas aí a questão que eu te faço é quanto tempo dura essa sensação de vitória? Até o lançamento do próximo produto, ou até mesmo até quando você não tiver mais olhos para aquele aparelho que você já comprou, né? Talvez dure uma semana, talvez um pouco mais. Então, esse fluxo, né, de mercadorias e informação também como mercadoria, num certo sentido, provoca um sentimento de não estar pertencendo constantemente a uma realidade, a nossa realidade. É como se fosse necessário uma substituição. Eu acho que é aí que o conceito do Bauman de valores líquidos, mundo líquido, se encaixa muito bem. As coisas são feitas para não durar, né? Então não há uma continuidade tanto de mercadorias, produtos, como também de informação. E acho que nós vivemos, acho que complementando um pouco o que os nossos amigos falaram, que acho que nós vivemos um mundo de necessidade de fluidez, né, de troca e de substituição de informação. É como se fosse uma tara, um fetiche. Então, acho que nós estamos mais ou menos nesse momento histórico, como você disse na apresentação, que houve um boom de oferta e de capacidade de retenção, de produção e acúmulo de informações. Só que vamos lembrar que nós somos seres humanos no sentido biológico, então nós temos uma capacidade limitada de apreensão, de retenção, de assimilação e de organização dessas informações. E eu estou de acordo com o que o Lalau disse e o que o Gabu também disse a respeito do eu, do ego. E acho que fazendo um adendo, a minha pesquisa de mestrado, ele elaborou exatamente as funções do complexo do eu, numa perspectiva junguiana. E uma das características do eu é a construção de identidade. Então, é uma forma que o eu procura de manter uma continuidade e permanência no espaço e tempo. Uma das coisas que mais angustia o ego, ou eu, dependendo da linguagem, que é a mesma coisa, é a sua destruição, a possibilidade de destruição. Então, ele luta constantemente pela sua permanência.
E para isso, ele precisa de um acúmulo de dados que o mantenha mais ou menos homogêneo. Por isso que quando um sujeito recebe uma informação que é muito distoante daquilo que ele acredita como crença, ele se sente muito ameaçado. E isso explica muito os fenômenos que a gente está vivendo hoje na sociedade. Formação de clãs, formação de grupos radicais e uma incapacidade tremenda de diálogo com o outro. Isso seriam as famosas bolhas, né? Lucão, entra na roda aí e fala um pouco pra gente dessa bolha que, como o Igor acabou de destacar, né? Essa formação de clãs, pode ser de repente até uma formação de alguma forma espontânea por conta de gostos em comum, mas que essa bolha muitas vezes reforça, né, a própria crença em si mesmo, fica aquela coisa de reforça o seu olhar para o próprio umbigo, né? Tem um comentário seu sobre isso. Boa noite. Boa noite. Acho que quando a gente fala de identidade, a gente está falando, emprestando aí do que o Igor estava falando, a gente está falando de uma certa imagem mais ou menos total, né, que tem uma integridade, que tem uma certa coesão interna, que nos dá essa sensação de integralidade, né? E que tem um certo repertório aí de ações e pensamentos para estar no mundo, né? Acho que quando a gente fala de identidade hoje, de como que essa identidade se monta, acho que é importante colocar a sociedade hoje ela vive um momento, não hoje, né, ela vem já de algum tempo vivendo o fenômeno de individualização, né? Isso emprestando algumas ideias de um pensador chamado Ulrich Beck, um pensador alemão. Se não me engano, a obra dele mais conhecida é a Sociedade do Risco, né? E emprestando de uma forma bem grosseira, assim, mas ele vai dizer que nesse processo de individualização, uma das formas de olhar para isso é para a queda das mediações, né? Então a gente tinha grandes instituições, tinha grandes ideias, e que de alguma forma elas foram nessa flexibilização ou nessa perda de sentido, elas deixam de representar uma forma importante de mediação que em uma das suas coisas vai contribuir para a construção de uma certa identidade, de uma certa ideia de si, né? De certos valores, enfim, certas ideias, né? E conforme esse processo de individualização vai ocorrendo, ele vai produzindo uma forma de identidade que é mais instável, né? Não tendo essas grandes instituições, como por exemplo a família, que de alguma forma prescrevem ou validam formas de pensar, formas de estar, de construir a vida, por mais que haja uma certa uma multiplicação de formas de identificação, essa identidade, esse construto, ele fica mais frágil, né? Talvez isso tenha a ver com essa questão das bolhas, né? Como que, de uma maneira, fica cada vez mais difícil eu poder colocar em questão essas ideias, esses posicionamentos que me formam, mesmo porque quem é que me ajuda a validar, né? Nesse processo de individualização, sou eu quem valida
Sou eu quem valida essas informações? Sou eu quem diz se isso corresponde à minha realidade? Né? E o que fragiliza esse processo de formação de identidade, né? Embora tenha um ganho em flexibilidade, é uma flexibilidade é frágil, né? Instável e frágil também, de forma que estar nas bolhas e pensar em bolhas como por exemplo, terraplanistas, né? Quem que valida as informações que circulam nessa bolha e que de alguma forma às vezes fazem uma parte importantíssima dessa identidade, né? Quando a gente vê, tem um documentário do Netflix, por exemplo, né, de terraplanistas, como que a pessoa ela é ao redor daquilo, né? E o quanto que de alguma forma isso tem a ver com tentar criar uma certa comunidade, né? E que dá alguma consistência para essa identidade, né? Por isso quando a gente fala que informação não é exatamente saber, não é exatamente fazer sentido, né? Quando a gente fala que não importa quanto de informação você jogue para essas pessoas, de alguma forma o que elas vão a forma de assimilação dessas informações acaba passando e sendo muito peneirada pela identidade, sendo uma identidade tão frágil e que a tanto custo é construída de alguma forma, me parece que fica difícil e fica ainda mais, né, importante essa distinção de conhecimento e informação, que muito se fala, é um debate grande na educação, já de longa data, mas que significa também para a gente, principalmente a gente na psicologia, e principalmente quando a gente está falando em saúde mental, quando a gente está falando nesse trabalho clínico, ter algo significa ou não significa, qual é a consistência disso para uma mudança de comportamento, enfim. Acho que vou abrir para a galera. Bom, sua última fala deu uma leve cortada, mas a gente já vai para a segunda parte, então. Continuando um pouco do que vocês trouxeram no primeiro bloco, né, na primeira parte aqui do podcast, né? A gente estava falando um pouco sobre essa relação entre essa quantidade de informações, essa rapidez de informações e a formação e até mesmo a continuidade dessa identidade, né? O quanto ela é perene, o quanto ela é de fato individual e existe algo da própria pessoa que a faz conscientemente, o quanto a gente dentro das nossas bolhas aí, reforçado por conta disso, né? Mas isso leva também a gente a falar de como que a gente está dando vazão a essa expressão, né? A expressão de si mesmo. E a primeira coisa que me vem disso tudo, né? Quando a gente fala dessa vazão, dessa expressão de si, a internet é um lugar em que hoje se facilita muito, né? Você tem um grande microfone, né? Uma câmera, enfim, você tem recursos tecnológicos que permitem que você fale, né? Qualquer coisa, né? E, além disso, existe também uma questão de
onde está a privacidade, né? Onde a gente está, que a gente, a qualquer momento, a qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente está sendo visto, a gente está sendo monitorado, né? A maior parte das vezes com uso comercial, mas que isso de alguma forma também tem a ver com a forma como a gente se expressa, né? O quanto a gente pode se expor, né? Que cuidados a gente toma ou não, né? E o quanto tem essa relação também, né? Não só com a identidade, mas também com esse nosso comportamento quase exibicionista, né? Lalau, quão exibicionista você tem sido ultimamente na internet? Bom, só de eu estar aqui participando do podcast, eu posso dizer que estou sendo um pouco exibicionista nesse sentido. É claro, né? Acho que toda vez que a gente, na verdade, quer expor um ponto de vista, né? Acho que divulgar isso de alguma forma, né? A própria proposta do Provocando Nós, né, enquanto blog, né, com as nossas ideias, com reflexões, com poesia e com iniciativas, né, e com informações, né, quer dizer, são todas informações ali disponíveis com o intuito de provocar reações, né. Eu acho que vai de encontro até com o que se falou, né, sobre as identidades e as bolhas serem ameaçadas por certas informações. Eu acho muito rico, na verdade, quando isso acontece. Quando uma informação nova surge e ameaça, né? A construção, os pilares do indivíduo. Eu acho que isso, na verdade, situa ele de volta no mundo, né? E o Provocando Nós, né? Começar, né, dessa forma como a gente fez, né? E como estamos fazendo agora, né? O podcast, parece uma iniciativa interessante nesse sentido, né, de dar outras informações, outros panoramas, e que incomodam por vezes, né? E nesse sentido eu acho que eu me sinto um pouco, sim, eu sinto que nós, na verdade, a gente toma um passo um pouco além, muitas vezes até um pouco além da perna, assim. Né, a gente está sendo um pouco ousado e de certa forma exibicionista mesmo, quer dizer, a gente quer mostrar algo, a gente tem uma visão de mundo, né, temos várias visões de mundo aqui presentes, né, nessa chamada, nesse podcast, e trazer elas, né, para discussão né, uma coisa um pouco egóica nossa, mas também com um propósito, né, que eu acho que é de colocar essas coisas para fora, de expressar isso de alguma forma, né? As nossas vontades, os nossos desígnios, eles podem ser expressos de N formas, com N linguagens, seja na linguagem escrita, na arte, né, no jornalismo, né? Então, enfim, eu vejo dessa forma, bichão. Acho que eu vejo dessa maneira. Eu acho que também, voltando ao subtópico aí que você trouxe dos riscos, né? O quanto que a gente deve se expor, né? Bom, essas plataformas, né, de comunicação, né, online, né, tem várias que existem hoje, o Zoom, tem aqui o Google Meet, Discord. Todas elas envolvem algum tipo de preço, né? Quando é muito de graça, né? Quer dizer, a mercadoria não é o software, a mercadoria é você, né? Então, nesse sentido, eu sou um pouco paranoico, sim, né? Acho que eu leio algumas coisas por aí. Esses dias eu passei só, né, por uma chamada, né, de uma análise, né, de um site falando por que você não deve confiar no Zoom, né? O Zoom é outro programa desses, para quem não conhece, de comunicação, né, de chamadas, né, múltiplas pessoas, enfim. Eu não sei, na verdade, o quanto que essas informações são coletadas por terceiros, né, qual o uso que se faz, né, porém, tudo na internet, né, quando você está expondo, como nós estamos expondo aqui, ele está aberto para todos ouvirem, né, então,
Se fala aquilo que você sente que você deve falar, né? Você expõe o quanto você achar necessário. Eu geralmente não tenho muito medo de me expor nesses canais. Acho que eu tenho uma preocupação maior em falar dentro daquilo que eu conheço, assim, né? No limite daquilo que eu conheço, não muito além, né? Justamente para não contribuir com redes de fake news e de informações duvidosas, né? Pelo contrário, eu acho que eu coloco pontos para discussão aqui, né? Não, nós, né, fazemos isso, né? Colocamos pontos para discussão, né? Ressaltamos algumas coisas que a gente conhece da psicologia, enfim. Gagu, você por acaso vai comentar que aqui em off, a hora que a gente estava discutindo um pouco da pauta antes, organizando, foi só você falar um A e o seu celular apitou? Pode ser, a gente é vigiado o tempo todo, mesmo quando a gente não quer, mas não acho que essa é uma ideia nova, né? Se a gente pensa de novo na noção de cristianismo, Deus está vigiando a gente o tempo todo, inclusive quando a gente está fazendo coisas bem piores do que o podcast. Então, assim, essa noção de vigília, acho que de alguma forma ela já é internalizada. Mas acho que são dois pontos interessantes que me parece que fazem sentido. O Lalau comentou sobre aquilo que você estava falando, e eu concordo que para se realizar, sentir que se tem algo que signifique, de alguma forma, se dispor a aquilo que te faz sentido, passa pela via da exposição, com certeza, e da expressão disso. Mas há um risco, porque o risco é de se crer de que a exposição é aquilo que me significa e não aquilo que eu estou expondo, entende? Porque isso gera fenômenos, né? Acho que assim, a gente tem no Instagram, né, que eu acho que é a ferramenta hoje mais clara do quanto essa noção de exibição está ali, porque por fim a gente vê fotos e comentários e são limitações de uma imagem, né? E o quanto, naquilo que o Lucas falou no ponto passado, né, o quanto as pessoas se organizam em bolhas e começam a se identificar com personas mesmo, né, com alguns eus que ninguém diz muito bem porque que eles são legítimos, mas eles são. Então, esses fenômenos de... Como é que é o nome? Digital influencers, né? São pessoas que dizem coisas e que algumas delas encontram legitimação no público por alguma razão. Muitas vezes elas têm traços, assim, vamos dizer, talvez imaturos, e que provavelmente as pessoas se identificam e reconhecem, e é uma pessoa que de alguma forma ganha algo com aquilo, tem poder em relação àquilo, expressa aquilo sem aparente vergonha, o que provavelmente faz com que o outro que observa se sinta potente. Mas, né, acho que até agora todos nós concordamos no seguinte, né, de que há um perigo aí, há um perigo de encontrar o vazio. Da mesma maneira, né, aquilo que o Lalo acabou de comentar, né, a internet, ela dá a possibilidade de expressar da maneira como eu imaginar que posso, devo e quero. E de certa maneira isso também abre espaço para uns fenômenos relativamente modernos, né, psíquicos, de isolamento social, como os hikikomori lá no Japão, ou mesmo como os incels, né, que aqui no Brasil já são identificados, essas comunidades onde esses jovens celibatários não voluntários, né, se encontram e falam sim sobre o que querem, expõem lugares muito sombrios da própria personalidade, normalmente onde destilam ódio em relação às mulheres e por vezes até se movimentam em direções violentas
como quando eles em fóruns eles falam sobre aqueles ataques a escolas, né, sobre o que aconteceu aqui no Brasil alguns anos atrás, acho que no Rio de Janeiro, depois na Grande São Paulo, enfim. A sensação de que eu posso, no meu isolamento, dar vazão àquilo que eu quero e dar valor àquilo que eu imagino que deve ter valor, como saída de identificação de si mesmo, o que também é perigosíssimo, né? E falando, né, de saúde mental, que eu acho que é um dos objetivos aqui, acho que do nosso podcast, são posturas tanto a da exposição quanto acho que do isolamento e da exposição de si em círculos restritos, que para mim se tornam perigosas e, lógico, potencialmente adoecedoras. Lucão, antes de você comentar o que você gostaria de comentar, o que o Gago colocou, tem uma frase que eu não me lembro de quem que é a internet deu a voz a um bando de idiotas. Você concorda? Assim, eu não sei o que eu acho muito desse tipo de frase, porque a gente é o idiota de alguém, né? Todo mundo é idiota de alguém. É como você falar de bom senso, por exemplo, né? O que é um bom senso? Bom senso tem a ver também com esse conjunto de identificações, né? Poxa, mas isso eu achar que você tem bom senso também é uma maneira de validar o que você está falando a partir do que eu acredito, né? Acho que nesse sentido, acho que tem uma coisa que é importante de colocar, que assim, quando você vai aderir a um tipo, por exemplo, você pensar nos incel, aderir aos incel de alguma forma, ele é um movimento que não deixa de ser um movimento de abertura, né? Então, quando esses caras se colocam nesses lugares para discutir essas coisas, eles de alguma forma estão essas ideias atravessam eles, e além disso, pensando nessa composição da identidade, né, de alguma forma ele começa a aprender como ir ali. O que ele precisa pensar para ser considerado um deles? Como ele deve se comportar para ser considerado um deles? É uma via de mão dupla, você pensar essa coisa das bolhas, né? Você pensar a socialização, né? Se eu quero estar lá de alguma forma, se eu quero estar junto dessas pessoas, se eu quero fazer parte, para você fazer parte, você tem que abrir mão de alguma coisa sua, né? E se abrir para o que vem daquele grupo, para o que aquele grupo coloca de alguma forma, né? E quando se fala que as bolhas se retroalimentam e tudo mais, tem um pouco a ver com isso, né? São grupos que vão ficando cada vez mais identificados, né? Uma identificação às vezes até muito mais rígida do que a gente possa imaginar. Se pensar nesses incels que chegam a fazer planejamento de ações, de assassinatos, né? De perseguição política, né? Então, assim, essas coisas também nos atravessam. Eu acho que isso tem a ver com essa questão das informações, né? Porque a gente tem um dado novo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, nas questões do WhatsApp nas eleições, né, de 2018, não se trata só das informações que a gente busca na internet, mas hoje a gente tem organizações através da internet nos buscando, né, de alguma forma tem informações nos buscando. A gente tem quando se fala dessa captação de dados, de alguma forma ele também serve para isso, para a gente ter uma informação mais com a qual a gente se identifique melhor. Não só na questão de produtos, que óbvio que tem a ver com isso, né? Você receber os anúncios no Facebook.
Mas, de alguma forma, essas pessoas que receberam, por exemplo, a mamadeira de piroca, elas não foram buscar uma mamadeira de piroca. Isso chegou no WhatsApp delas, por um meio, por outro, que de alguma forma elas consideraram legítimo. Porque são pessoas conhecidas, porque por adesão a outras ideias elas se colocam ali, né? Mas acho que é importante a gente pensar que tem essa mão dupla no contexto da identificação, e que essas máquinas de informação que a gente tem atualmente, principalmente funcionando via internet, elas se aproveitam disso para cada vez mais até reforçando essas identificações, né, nos manipular. Vai ficar essa palavra horrorosa, mas é mais ou menos essa ideia. É o gatilho, né? O gatilho que usa, né? Cada vez mais a gente entende que informações a gente dá, né? Que o que a gente escreve, que gatilha nas pessoas uma propensão a algum tipo de comportamento, né? Só eu dizer o que você quer ouvir é uma forma de manipulação. Sim, com certeza. Mas acho que essa quantidade de informações, né, que vão estabelecendo padrões aí de comportamento, enfim, de coisas que você gosta, né, vai ficando mais fácil também de entender o que a gente tem que fazer para fazer com que você esteja propenso a fazer aquilo que eu quero, né? E voltando uma parte também que você colocou, né, sobre essa validação, né, existe alguém que valida essas informações, né, muitas vezes a gente não sabe exatamente como é que chegou a informação, mas tem, de alguma forma, alguém que valida uma informação que cabe dentro da nossa bolha e dentro daquilo com a qual a gente se identifica, né, e aí eu queria chamar o Igor, que está em São Paulo, né? E porque a gente teve aí ontem, né, uma carreata de cerca de 200 pessoas que estão, assim, eu não sei nem como falar isso, assim, né? Mas elas estão acreditando, ou pelo menos elas estão desacreditando muita gente no mundo, né? Muitas instituições grandes, importantes, né, líderes mundiais aí falando para a gente tomar cuidado e ficar em casa e lavar a mão e várias outras coisas, e mesmo assim essas pessoas colocam que tudo não passa de um grande esquema da China, passando pela Globo, passando pelo Dória, que agora entrou, né, foi atualizada a lista de comunistas no Brasil, né, o Dória é mais um deles. Então eu queria que você falasse um pouco disso, assim, né? Como é que a gente confia nessas informações? Como é que esse processo de confiança nas informações, como é que isso tem a ver com a nossa identidade? Como que se estabelecem esses padrões de comportamento também que nos fazem ser, utilizando a palavra que o Lucão não gosta, aí, ser manipulado, né? Bom, é uma pergunta, acho que é difícil de ser respondida com simplicidade, sem gerar uma discussão maior e ter vários pontos de vista, até dentro de neurociência, passando por psicanálise e assim por diante. Mas São Paulo, eu acho que um exemplo interessante dessa carreata é que São Paulo é uma cidade tão maluca, tão grande, que eu nem estava sabendo disso. Então, é como se fosse um micro-universo. Eu acho que é bem essa realidade que a gente sente hoje, né? Eu sabia das carreatas anteriores, mas essa informação de uma carreata recente eu estava sabendo. Então, é simplesmente uma flexão do quanto que cada um tem inserido no próprio universo, né? Tem muitos fatores explicativos para essa acumulação de uma espécie de identidade coletiva. Eu acho que nesse sentido a gente tem que separar um pouquinho a identidade individual, subjetiva, de uma identidade coletiva, por mais que elas se entrelacem, que se reforcem e se transformem junto. Mas coletivamente existem grupos, independentemente de quais são suas tendências, que se reforçam no caso. Então,
como essa questão da qualidade da informação, ela é um grande debate atualmente, né? Qual informação que é válida, qual que não é válida. A gente não tem uma resposta que simplifique essa questão a ponto de dizer, olha, isso aqui é útil ou não. Se a gente for rebobinar um pouquinho na história, uns 500 anos, né, se você considerar algum cientista incipiente, que nem ciência existia na época, propriamente, se ele dissesse que a Terra não é do centro do universo, ele provavelmente iria para a fogueira, né, como quase aconteceu com Galileu. Então, existe sim uma fluidez de reforçadores da informação, né? Existe um psicólogo analista do comportamento muito famoso, o Skinner, do behaviorismo radical, que atesta, né, uma das formas de você atestar que uma ideia é falha ou não depende da comunidade, não do sujeito. Então é a comunidade que valida aquela informação ou não. Então, se a gente for traçar um paralelo com Freud, aquilo que se fala de paranoia, né, do olhar do outro, é determinante na construção dessa diferenciação entre o que é meu e o que não é meu. O outro é fundamental na separação do que é meu e do que não é meu. E ele usa o termo teste de realidade, que já seria uma função introjetada desse olhar do outro dentro do próprio psiquismo. Então, alguns mecanismos psicológicos nos ajudam a tentar sair um pouco desse impasse do que é uma verdade, do que não é uma verdade, ou assim, o que é uma informação válida ou não é uma informação válida. Mas isso é tão complexo que é necessário dizer uma coisa. Vocês comentaram agora sobre gatilhos, né, de informação, e tem alguns documentários que retratam bem isso, né, que é do Snowden, documentários, né, são filmes. Um documentário, Privacidade Hackeada, o filme do Snowden e o filme O Quarto Poder, que tem o Assange. São filmes e documentários que retratam bem essa coisa da comercialização da informação e de como isso ajuda politicamente alguns grupos ou não. E grupos ou nações ou interesses comerciais, enfim. Imagine só o tipo de produção a partir de informação e desvio da informação, né? De uma condução da informação para reforçar uma opinião pública ou obtenção de dados privilegiados. O próprio Lobo de Wall Street, lá atrás, acho que no final da década de 80 já era um pouco desse retrato, né, da informação privilegiada na Bolsa de Valores. Então, lembrando que esse tipo de mecanismo de roubo, entre aspas, de informação ou de manipulação, desvio, ele envolve fundamentalmente o reforço de sentimentos, de afetos fundamentais em determinados grupos. Por isso que esses testes de Facebook são tão traiçoeiros. Ele pode parecer um teste bobinho para dizer que animal você seria ou não, mas no fundo aquilo é uma armadilha para enviar para uma empresa que recolheria aquelas informações uma análise de personalidade mais básica, mas ainda assim que ajudaria a retratar ou expressar uma área, um grupo de pessoas-alvo. E a partir desse tipo de input, é muito mais simples de você colocar uma informação ou alguma forma de informação que tivesse um clique afetivo, e isso se encaixa numa espécie de pré-constituição da personalidade do sujeito. Personalidade ou parte da personalidade que ficaria mais sugestionável a uma manipulação, ou alguma distorção, ou a construção mesmo de um grupo de pessoas. Não, só para lembrar, assim, no contexto que o Igor falou, o Cambridge Analytica, né? Que foi a ferramenta absolutamente útil para o Brexit e para a eleição do Trump, por exemplo, e que usava exatamente esse mecanismo que o Igor descreveu, né, de um marketing via internet super focado, né? Como
é que de alguma forma eu digo o que eu quero dizer, eu digo algo que eu quero dizer, de alguma maneira que eu... Fala de novo, porque aqui você cortou bastante e não vai gravar isso. Então fala de novo o que você acabou de falar, por favor. Tudo? Não, você conseguiu falar do Brexit, da eleição do Trump, e depois disso cortou tudo. Que nesses dois fenômenos, o que aconteceu foi essa empresa captar essas informações e fazer um marketing super bem segmentado, né, e de alguma forma apostando que eles conseguiriam dizer algo da maneira que a pessoa conseguiria assimilar do jeito que eles querem, e que o que a gente tem de conclusões até agora sobre isso é de que eles, em alguma medida, eles conseguiram. Perfeito, assim a gente encerra a segunda parte, vamos para a pergunta cretina. Então, pegando tudo que a gente falou, todo o rescaldo aí da nossa conversa, né, fomos de tudo que envolve essa era da informação, né, rapidez, volume de dados, o quanto isso tem influência na nossa identidade, o quanto reforça os nossos grupos, ou o quanto os grupos nos reforçam, se a gente confia ou não nessas informações, o nível de privacidade que nós temos, se é que tem vigilância ou não, se a gente segmenta ou não para poder vender ou para poder dar vazão a ideias e outras expressões. E a pergunta cretina de hoje é: informação é poder? Igor, eu vou começar com você. Então, informação é poder? Sim ou não? 1 minuto. Acho que sim, informação é poder, ainda mais no nosso contexto que ela está sendo aglomerada em torno de empresas, de capital, de condução afetiva dessas identidades que são produzidas a partir dessas informações. Então, eu acho que sim, informação hoje mais do que nunca é poder. Acho que é isso, basicamente. Beleza. Lalau, informação é poder, sim ou não? 1 minuto. Bom, eu acho que... eu concordo, eu acho que sim. Acho que é poder. Na verdade... eu vejo como aquele ou aqueles que detêm a capacidade de obtenção de informações e o poder de divulgação dessas informações é quem detém o poder sobre ela, né? Logo, são esses detentores do poder, né? Então, é a mesma coisa que dizer que a informação é poder, na verdade. Aquele que controla a informação tem muito poder, na minha opinião. Lucão, informação é poder, sim ou não? Ela é poder se quem tem informação sabe o que fazer com ela e sabe o que quer. E de alguma forma detém alguns meios. Acho que você também tem que ter um pouco para informação te dar poder. Você já tem que ter poder antes de ter informação. Pra gente encerrar, então, Gagu, informação é poder, sim ou não? Concordo com todos meus queridos, informação é poder. É poder há tanto tempo que aquele livro que todo jovem empreendedor precisa ler, Arte da Guerra do Sun Tzu, ele já falava isso, né? Você fez uma guerra contendo todas as informações possíveis antes mesmo de ter a batalha, né? Não se ganha uma guerra necessariamente gastando tudo que você tem para eliminar o inimigo. Você o vence de outras formas. E não acho que é diferente no nosso mundo agora. Não é à toa que, como o Lucão falou, esse escândalo do Cambridge Analytics aí foi feio, e provavelmente até a nossa eleição foi
acometida por isso, né? Este foi o número 2 do Provocando Nós. Para falar com a gente, é só seguir @Provocando Nós pelas redes sociais e entrar em contato pelo e-mail provocandonos@gmail.com. Iguinho, muito obrigado, boa noite, bom descanso. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Lucão, valeu. Valeu, pessoal. Até lá. Gagu, Boa noite, gente. Até a próxima oportunidade. Lalau, aquele abraço. Um abraço, boa noite a todos. É isso aí. Até semana que vem.